Chegamos a mais um vídeo de terça-feira com novidades importantes sobre o mercado, um dia marcado com dados econômicos nos Estados Unidos, com confiança do consumidor vindo abaixo das expectativas, um dia que trouxe pra gente um discurso aguardado do presidente Jerome Powell e inclusive um posicionamento de alguns membros votantes do comitê do FOMC que deixam a entender que um possível corte em juros está mais na pauta do que muita gente imaginava. Vamos falar um pouquinho sobre as últimas novidades do mercado e, claro, as últimas novidades do conflito envolvendo Israel, Irã e Estados Unidos. Vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje lembrando a você, é claro, deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante, e um comentário ao final para a gente fazer aquele barulho aí no algoritmo. Iniciando agora com vocês, direto ao que interessa, nós vimos no dia de hoje uma série de notícias, uma série de movimentações, uma ação de preço bem intensa no mercado, principalmente devido ao testemunho do Jerome Powell, de outros membros ligados ao comitê votante do FOMC, como também, é claro, devido às novidades ligadas a esse conflito envolvendo Israel, Irã, Estados Unidos, que a gente vai falar um pouquinho de forma bem resumida durante o vídeo de hoje. Então, começando um pouquinho sobre o Jerome Powell, a gente falava sobre a importância desse testemunho dele durante o dia de hoje, ele que novamente amanhã, quarta-feira, estará falando por mais uma vez. Mas, claro, hoje ele falou algumas coisas bem importantes em relação ao progresso inflacionário do país norte-americano, a relação à política monetária, a essa postura um pouco mais cautelosa que o Fed vem mantendo e, claro, toda essa questão do Oriente Médio, esse conflito e os seus potenciais impactos na economia norte-americana. Então ele começa falando um pouquinho sobre esperar enquanto o Fed estuda os impactos reais das tarifas, então por mais uma vez consecutiva, mostrando uma postura bem cautelosa, bem restritiva, o que deixa entender que dificilmente veremos uma postura de corte de juros, de estímulo monetário durante a próxima reunião de políticas monetárias no mês de julho. É verdade que nas últimas horas as probabilidades subiram um pouquinho, o mercado começou de certa forma a especular que de fato um potencial corte poderia surgir devido ao posicionamento de alguns membros ligados ao FOMC. Então a gente viu nesse último domingo o Christopher Waller, que é um membro do comitê, a gente inclusive falou sobre isso no meu vídeo mais recente, que ele possui direito a voto na próxima reunião, deixando de forma pública a opinião dele, falando: olha, eu acredito que seja prudente um corte de juros antes do mês de setembro. Então, dos 12 membros que possuem direito a voto, nós temos um a favor de uma política monetária um pouco mais tranquila, um pouco mais dovish, trazendo um eventual estímulo à economia norte-americana. E pasmem, no dia de hoje vimos outro membro do FOMC que também possui direito a voto, Michelle Bowman, vocês podem ver que o nomezinho dela está aqui, com direito a voto na próxima reunião, falando praticamente a mesma coisa, ela dando a entender que os impactos das tarifas talvez estão sendo bem menores do que aqueles que nós esperávamos e que com isso poderíamos tomar uma certa medida de corte de juros já na reunião de julho. Então isso aqui inicialmente foi uma notícia bem bullish, mas que não perdurou aí durante o dia dessa terça-feira. Nós não vimos os mercados rufando devido a essas falas. Eu acho que o foco do mercado hoje estava mais direcionado ao Jerome Powell, que jogou água aí no chope da Michelle Bowman e de todos nós, contrariando essas falas, falando que eles ainda vão estudar e que também é muito cedo para saber as implicações econômicas do conflito lá no Oriente Médio. Então ele ainda mostra uma certa cautela, não acha que um corte de juros vai acontecer por agora, o Fed ainda vai estudar os impactos tarifários e, claro, como isso vem refletindo a economia, e ainda fala um pouquinho sobre o Oriente Médio, falando que não tem como traçar para a gente os reais impactos desse conflito que começou há cerca de 2 semanas, 1,5 atrás. Falando um pouquinho sobre o que vimos também em relação a dados econômicos, hoje, nessa terça-feira, vimos a confiança do consumidor, basicamente como o consumidor vê a sua economia pelos próximos 6 meses, e ele ficou bem abaixo das expectativas, a projeção era em quase 100 pontos e veio em 93, contrariando muito o que o mercado esperava. Então, tivemos sim essa queda inesperada e com certeza dificultou aí uma andada nos preços de certa forma positiva no dia de hoje, já que é um dado de certa forma surpreendentemente de forma negativa.
negativa para a economia norte-americana. Ainda para essa semana veremos amanhã o depoimento do Jeremy Powell, quinta-feira o PIB referente ao primeiro trimestre, como pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego também, e por fim na sexta-feira, o dia mais importante dessa semana, o famoso índice do PCE, o principal dado de inflação a ser reportado sobre a economia americana. Então é muito importante você ficar ligado a esse dado, porque ele pode mudar diretamente nas probabilidades de um possível corte de juros no próximo mês de julho. Falando um pouquinho em relação às novidades do conflito, a gente nesse momento vê o presidente Donald Trump nada feliz em relação às últimas notícias. Ambos os países principais desse conflito, Israel e Irã, ambos falando no dia de hoje que ambos estão de certa forma falhando na questão de cessar fogo. Um fala que o outro não cessou fogo, o outro fala que foi um, enfim. Então a gente tem nesse momento aí um disse-me-disse enorme e parece que essa guerra ainda não fechou, ainda não terminou, o que obviamente deixa pra gente uma certa tensão no ar. O Donald Trump, que claro, trouxe aí a novidade nesses últimos dias que os Estados Unidos entrou de fato nessa guerra para trazer alguns ataques a usinas nucleares do Irã. Ao que parece, esses ataques falharam de certa forma e não trouxeram aí 100% de êxito. Não sabemos se com essa novidade os Estados Unidos vai trazer novos ataques para completar de fato essa missão, mas me parece com certeza que essa semana ainda promete e veremos grandes novidades aí relacionadas a esse conflito, o que poderá influenciar diretamente na ação de preço do mercado. Falando um pouquinho agora de forma específica sobre o mercado cripto, uma notícia bem positiva direto da Binance, a gente pôde ver possivelmente o retail, né? Ou seja, o varejo de fato voltando depois de um longo período. Chegamos num 2-year high, de certa forma, na presença do varejo no mercado. A gente sabe que isso é muito importante para o andamento não só do Bitcoin, mas como também para as altcoins, e pelo que parece o varejo está novamente interessado em acumular o criptoativo, não só o Bitcoin, como também outras altcoins. Isso não acontece e não chega no patamar que foi revisado no dia de hoje há mais ou menos 2 anos, ou seja, desde lá de 2023, que a gente não vê essa presença do varejo da forma que estamos vendo nesse momento atual de 2025. Falando sobre dois outros dados relacionados a fundamentos do mercado, a gente continua a ver as baleias, mesmo em meio a toda essa tensão, mesmo em meio a todo esse medo, conflitos, questão tarifárias, geopolítica complicada, cenário macroeconômico nada favorável, a gente continua a ver as grandes baleias acumulando o Bitcoin e isso não vem refletindo diretamente ainda no preço do ativo, o que é um indicativo muito bom e mostra pra gente que ainda temos uma grande pernada para ser realizada nesse ciclo. Por fim, e não menos importante, falando sobre o Ethereum, isso também não vem refletindo ainda na sua ação de preço, não de forma, claro, de forma representativa, mas chegamos mais uma vez a um all-time high de número de Ethereums em staked, o que significa pra gente que as pessoas que possuem Ethereum não estão interessadas em vendê-lo, e sim em fazer stake no ativo buscando receber rendimentos, o que mostra que dificilmente veremos uma grande debandada no ativo, uma grande força vendedora nesse momento atual, já que os grandes holders desse ativo estão optando por segurar a longo prazo. Dito isso, família, eu agradeço a você que ficou comigo até o fim desse vídeo, deixando o nosso próximo encontro marcado para essa próxima quinta-feira, onde faremos uma live aqui no canal, eu e o meu querido Mário. Encontro vocês por lá e tamo junto.